quando a gente fala da educação 5.0, a gente não pode abolir as outras, porque ela não é uma substituição. Ela veio a agregar algo mais. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos conversar sobre educação e avanços que estamos também trazendo para o Espírito Santo. Você vai conhecer muito mais a partir de agora na conversa com a nossa convidada que já está aqui. Kellen Camargo, ela que é especialista em educação tecnológica, fala conosco sobre esses avanços, importante você conhecer, para poder, inclusive, trazer para o seu ambiente essas melhorias, se possível, porque o acesso é o que a gente vai entender se ele está à mão do capixaba. Kellen, boa noite, bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite, Fábio, satisfação estar com você aqui e ter essa oportunidade da gente fazer uma troca, né? Conversar um pouquinho a respeito da educação, seja ela a nível Brasil, estadual também, para que a gente possa como utilizar a tecnologia na sala de aula, já na prática, aprendendo um pouquinho mais ali sobre a experiência, né, e dos professores e alunos e tudo mais. Essa integração que é importante, né? Avanço para o professor, avanço para o aluno. Com certeza. O resultado é que todos nós ganhamos, né? Enquanto sociedade, na família e no processo educativo. Você já inseriu a palavra tecnologia, muito importante que isso já apareça mesmo no nosso tema que trata sobre isso, né? Educação 5.0. O número está avançando cada vez mais. Pois é, né? Queria que você falasse sobre isso. Por que 5.0 e onde que a tecnologia está inserida? Então, na realidade, quando a gente fala sobre educação 5.0, ela é um conceito um pouco novo, né? Recentemente, aí de 2020 para cá, que começou-se a falar sobre essa terminologia, educação 5.0. Mas muitas vezes alguns podem pensar, mas eu nem lembro da 3, da 4, e agora, né? Como assim? Por isso. Então, só para a gente entender um pouquinho e devido ao nosso tempo aqui, eu vou tentar sintetizar. Claro que é muito mais amplo do que eu vou falar aqui, mas a gente vai tentar sintetizar. Educação 1.0 é aquela que a gente conhece do modelo passado, onde era o pai trazendo a educação para o filho, ensino, né, passado de geração em geração, o ensino através de tutores, a sala de aula que a gente conhece do século passado. E aí, com a Revolução Industrial, com aquele avanço industrial, o que aconteceu? Começou agora a educação 2.0, ensinando na parte instrucional. Era aquele que o aluno aprendia para saber mexer nas máquinas de forma instrucional, sabe? Aquele modelo ali. Com a 3.0 já veio a tecnologia, entrou a tecnologia nas escolas. E aí veio a 3.0, né? Com aquele boom todo dentro das escolas, onde elas começaram a receber computadores, o uso da tecnologia, e os professores não sabiam como utilizar a tecnologia em sala de aula. Então, muitos iam para o laboratório apenas, né, que eles chamavam de laboratório de informática, e eles iam para lá apenas para pesquisa. Os alunos iam copiar e colar, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, e alguns até entraram num debate na época, né? Não, eu não deixo o meu aluno copiar, eu faço o seguinte, ele olha na internet e copia a mão para poder aprender. Muitos debates aconteceram sobre isso, né? Do uso do computador e tudo. E aí, com a educação 4.0, já veio de uma outra forma, veio baseada em projetos, construção do saber do aluno. Então, o aluno ele começa a construir, ele começa de fato a colocar a mão na massa, traz um pouquinho da cultura maker, traz um pouco sobre a lógica de programação, e foi tudo isso que a gente acabou vivenciando agora, recentemente. Então, muitas escolas já estão e utilizam esse processo, né, de utilização de projetos com a tecnologia educacional. Então, eu tenho meu conteúdo de sala de aula, meu conteúdo pedagógico, e agora eu coloco a tecnologia de forma a utilizar para construção. O aluno, ele constrói algo. E aí, com isso, quando a gente fala da educação 5.0, a gente não pode abolir as outras, porque ela não é uma substituição. Ela veio a agregar algo mais. Então, eu tenho a 4.0,
E esse conceito de 5.0 está sendo construído ao longo dessa conversa que está tendo, principalmente ali pós-pandemia, porque veio o ensino híbrido, as metodologias ativas, todo esse processo, né? O professor agora, ele estava de forma virtual e agora como trabalhar. Então, a 5.0, ela veio trazer o aluno enquanto indivíduo, utilizando as tecnologias para construção, porém ele vem com a sociedade 5.0. Como é esse indivíduo na sociedade? Quais são os conteúdos, o que eu vou aprender, como eu posso aplicar isso na sociedade? Então, por exemplo, nós temos vários projetos que nós trabalhamos com os alunos, onde ele vai criar e elaborar, seja através da criação de games, porque quando a gente fala sobre lógica de programação, criação de games e tudo mais, não é o aluno jogando, é o aluno construindo, ele cria o game, ele cria o jogo, e nessa construção, o game tem que ser para algum benefício da sociedade. Que ótimo. Então, ele tem que ajudar na sociedade enquanto indivíduo. Então, a gente vem trazendo a proposta da Educação 5.0 é justamente isso. Então, ele vem trazendo a tecnologia de forma reflexiva. Então, não é usar a tecnologia apenas como um meio hoje de pesquisa ou apenas para saber o que está acontecendo no mundo, né? Ou os alunos usando, quem sabe, ali, vídeos. Por que usar vídeos? Por que ele não construir? Por que ele não criar algo? Por exemplo, um dos projetos como autora de tecnologia educacional, um dos nossos projetos, ele cria um documentário. Então, ele vai aprender desde a roteirização, desde edição de vídeo e tudo mais para criar um documentário, baseado dentro de um conteúdo pedagógico que o professor pode estar trabalhando. Então, se ele vai trabalhar dentro de ciência, seja qual for o conteúdo, ele vai usar as ferramentas tecnológicas para que o aluno construa algo baseado naquilo dali. Muito bom. Então, não, é justamente... Não, é porque para a gente até ter noção aqui, Kellen, que a gente não está falando justamente igual você falou, mas é o que eu queria ressaltar. A gente não está falando que é o consumo do produto que a gente está dizendo, mas é como construí-lo. Para construir não é fácil, você tem que ter conhecimento. Esse conhecimento é o que vai fazer toda aquela teoria ser aplicada para aquele aluno, né? Isso aí. Linguagem de programação, inclusive, é uma coisa que não é fácil, gente. Então, você tem que ter noção mesmo, ou, né, dominar ferramentas para ter um produto acabado. A gente torna, então, esse aluno muito mais completo, com teoria e prática, acredito eu. Isso, e é na prática que o aluno aprende. A gente vê por experiências que o aluno, quando ele coloca em prática aquilo que ele aprendeu, a aprendizagem ela se torna muito mais significativa. Né? Então, quando você falou assim, da lógica, nós temos alunos do 3º ano criando games, aprendendo um pouco do raciocínio lógico. E quando a gente fala do desenvolvimento da lógica e tudo mais, a gente vê que a lógica, ela está em tudo hoje. Sim. Tudo você precisa do desenvolvimento do raciocínio lógico, né? do pensar, do construir. Então, os nossos alunos, eles vêm justamente nesse processo de construção. Desde a educação infantil até o ensino médio, os alunos eles sempre têm que construir algo, criar e construir. Isso que eu ia perguntar sobre a faixa etária. Então, já até habitua essa nova geração, vamos chamar assim, dessa aplicação, até mesmo adapta a esses que já estão um pouco já na adolescência ou pré-adolescência. É versátil que isso, então, seja aplicado a essas diferentes faixas etárias. Sim, até porque eles estão na geração da tecnologia. Né? Eles vivem essa geração, muito mais do que a gente. E aí, como utilizar essa tecnologia de forma produtiva para a sociedade, de forma reflexiva? Então, a gente traz isso para o aluno desde a educação infantil. Então, ele tem que aprender que existe esse recurso tecnológico, mas eu preciso de fazer aquilo com bem aos outros. Exemplo, citando um exemplo aqui, um dos games que foi criado agora recentemente por um dos nossos alunos, eles estavam desenvolvendo um game para ajudar crianças autistas. Então, eles fizeram essa lógica, desenvolveram todo o raciocínio lógico do jogo e tudo mais, num concurso que nós fizemos, por exemplo, eles foram um dos vencedores, e lá eles estavam fazendo um game para ajudar crianças autistas.
Então e você vê o brilho no olhar deles do desenvolvimento do que eles fizeram, né? Então é o socioemocional que vem, tudo mais. Então isso é muito importante, é uma valorização do aluno também. Com certeza. Bem, é uma discussão muito atual que você está tendo contato aqui pelo nosso Em Destaque, mas já sabendo que o avanço é nítido e existente. Na volta do nosso intervalo, vamos saber muito mais, inclusive, sobre outros conteúdos. Já, já. De volta com o nosso programa Em Destaque, continuando com a nossa convidada de hoje, Kellen Camargo, ela que é especialista em educação tecnológica. Estamos falando aqui da educação 5.0, como que esse conceito veio evoluindo, né, nos últimos tempos e agora está cada vez mais presente na educação dos jovens, das crianças, dos pré-adolescentes e adolescentes. A gente já entendeu que não tem faixa etária de fora disso. Mas a gente também quer saber, Kellen, nessa volta, se sistema público ou privado, onde que essa aplicação está acontecendo? Então, na realidade, é tanto público quanto privado. O Ministério da Educação recentemente lançou mais uma competência à base curricular nacional. E ela vem com a competência da computação. E dentro da computação ele traz 3 vertentes: o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital. Então, isso já está integrado nas escolas. Então, precisa estar integrado já na escola. Então, tanto a área pública quanto a privada, a gente percebe que eles já estão aí se mobilizando para estar inserindo na grade curricular, para estar inserindo nos projetos que estão sendo elaborados a tecnologia, dentro dessa competência, né? Dentro desses 3 eixos aí. Bem, mas tem estratégias, né, para isso ser aplicado, né? A gente está falando aqui de uma maneira geral, mas as estratégias para isso chegar tanto para o educador quanto para o aluno, até porque é o educador que vai transmitir isso, né? Você também atua, né, na autoria da MicroKids, que traz então também esse, acho que é o conteúdo condensado. Você explica melhor, inclusive, a gente tem aqui, né, um exemplo de como esse material chega para os educadores, não é isso, Kellen? Isso. E até você pode explicar, né? Claro, tem outros temas aqui, esse é só um exemplo que a gente tem, para poder entender como é que esse conteúdo foi condensado assim, né, numa publicação física, para poder fazer a diferença lá na sala de aula. Então, a gente desenvolve com uma equipe de autores projetos integradores com conteúdos que o professor já trabalha em sala de aula, utilizando agora a tecnologia. Então, são vários, nós temos um catálogo de opções que podem ser desenvolvidas, desde a educação financeira, criação de games. Então, a gente vem trazendo todos esses projetos integradores para que eles possam integrar com o conteúdo que o professor já está trabalhando em sala de aula, com o uso da tecnologia. Então, a gente vê experiências aí, prepara o professor para isso, né, através das formações, formação continuada. Então, hoje, por exemplo, nós temos várias experiências aqui mesmo no estado, né, citando que aqui ótimo. Dentro do estado do Espírito Santo, Cariacica mesmo, o município de Cariacica, o ano passado, um dos professores ganhou a premiação de professores de destaque a nível Brasil, com o uso da tecnologia. Interessante, foi uma escola do campo. Então, Kellen, a gente tem esse material que foi condensado, né, pelo projeto, né, o MicroKids, que inclusive oferta esse material aos professores. Aliás, ele chega aos professores, que vão fazer a diferença, claro, no trabalho disso com os alunos. Mas como é que isso foi feito, né? Condensando qual o conhecimento para chegar até essa linguagem? Então, como a gente, experiência já de sala de aula, experiência de trabalhar com os alunos ali, como integrar a tecnologia agora em sala de aula? Então, a gente veio trazendo a proposta para os professores através de projetos integradores, que são conteúdos de sala de aula, porém ele integra a tecnologia. Então, a gente vem trazendo ali desde a parte de sustentabilidade, a matemática, a lógica, português. Então, são os conteúdos que estão sendo abordados em sala de aula. Então, nós temos um catálogo de projetos integradores que eles vão poder utilizar ali a tecnologia com isso. Por exemplo, educação financeira. Como eu posso abordar a educação financeira? Nós tivemos casos de alunos que eles desenvolveram aplicativos de controle de gastos. Então, eles fizeram esses aplicativos de controle de gastos. Já teve outros projetos que a gente trabalha, por exemplo, uma temática que está sendo muito abordada nas salas de aula, que é sobre bullying. Então, por que não trabalhar esse assunto, mas de forma de conscientizar os alunos a conscientizar outros, né? Que é romper. Sim. Na realidade, a gente traz o romper o muro da escola, porque não é só o aluno enquanto indivíduo na escola, é o aluno enquanto indivíduo na sociedade. Então, eles começam
começam a fazer ou criação de games ou documentários sobre o assunto para que a sociedade possam ali também se conscientizar sobre essa prática. Então, são vários projetos que vêm sendo desenvolvido ali. Um deles, por exemplo, não sei se eu cheguei a comentar, mas eles desenvolveram um game sobre o sistema digestório. Sério? Então, para ensinar os alunos, eles desenvolveram esse jogo sobre o sistema digestório. Então, é interessante que a gente vê que os alunos desenvolvem, né, criam, constroem, eles vão aprender o conteúdo, porque eles estão aprendendo, mas eles estão colocando na prática. E a gente também vem trabalhando com a prototipagem. Então, por exemplo, os alunos eles aprendem conceitos de circuitos elétricos e como colocar isso ali na prática também. Então, através da construção do make, é bastante abrangente, a gente tem várias opções nesse sentido para que o aluno possa vivenciar, né? Então, é na prática que a gente vê a construção, é na prática que a gente vê a aprendizagem. Então, os nossos alunos, eles estão sempre construindo. A gente fala que não é consumir a tecnologia, sim construir com a tecnologia. Essa faz toda uma diferença, né? Exatamente. E aqui no Espírito Santo, nós temos experiências de aplicação disso? Então, nós tivemos um concurso a nível nacional, onde um professor daqui, de Cariacica, ele foi vencedor do concurso, ele desenvolveu, utilizando as ferramentas tecnológicas, com a turma do 9º ano. Então, ele trabalhou histórias em quadrinhos ali com os alunos, desde roteirização, modelo flip. Então, assim, bem interessante foi o projeto que ele desenvolveu. Nós também temos as escolas municipais de São Mateus, que estão agora num processo de implantação. Eles estão ali conhecendo sobre essa integração, como utilizar as ferramentas tecnológicas. Então, eles estão agora nesse processo de implementação. E é bem interessante você observar e acompanhar o que os alunos estão fazendo, porque você percebe neles esse meio onde ele está, né? Ele está com o uso da tecnologia na mão, no dia a dia dele. E agora? O que eu posso fazer com isso? Então, ele percebe que ele é capaz, sabe, de ir além. Então, ele se torna ali, de fato, protagonista. Então, nesse processo, a gente vê relatos de alunos que participaram dessa construção, participaram do concurso. Isso vem desde a educação infantil, que a gente vem fazendo com eles. Então, a gente tem bastante experiência. Um dos projetos, né, que a gente vem trazendo ali trabalha a parte da prototipagem com eles também. Então, eles vêm desenvolvendo essa parte da construção pelo maker, a mão na massa. Então, eles colocam a mão na massa mesmo para poder construir ali. Ótimo. E isso é bem interessante ver com eles. É uma abordagem totalmente diferente de quando eu era um aluno dessa fase, né? A gente está vendo que esse avanço é necessário, porque, claro, o mundo também se transformou na mesma medida, mas não podemos ser o consumidor da tecnologia, como você bem falou, Kelly, né? A gente tem que propiciar que essa geração seja a construtora da tecnologia. Isso gera valor, agrega, né, a economia, mas principalmente transforma a educação, como a gente vem vendo. Com e certeza. Até experiências fora do Espírito Santo também já existem? Também, a gente tem várias experiências de alunos, né, relatos de alunos e professores nessa construção. Por exemplo, um dos projetos que foi utilizado recentemente, falando sobre a violência contra a mulher. Uma escola, ela utilizou os circuitos elétricos, que a gente aborda sobre isso, como construir circuitos elétricos, e eles colocaram na prática agora, criando mecanismo para que, quando a pessoa estiver em situação de perigo, ela possa acender aquela luz ou dar aquele destaque para que mostre que ela está com alguma dificuldade, alguma coisa ali. Então, eles desenvolveram um projeto dentro dos nossos projetos integradores, eles desenvolveram ali esses elementozinhos. Aí teve aluno que fez tiara, teve aluno que fez cordão, chaveiro. Então, você vê dele essa construção, essa inovação. Então, ele precisa desenvolver a criatividade, tem que aguçar nele a elaboração, porque ele tem que elaborar, ele tem que planejar. Para ele construir, ele precisa desses passos. Claro. Então, tudo isso a gente vem trazendo para que o aluno possa desenvolver isso daí. Muito bom. Gente, além de tudo, o material da MicroKids, né,
Ele é muito bem ilustrado, né? Inclusive com abordagem e linguagem que nos aproxima cada vez mais, né? De toda essa parte que para a gente hoje parece distante, mas para esse aluno cada vez mais cedo tem que ser tão próxima, né? E fala aqui sobre as diferentes temas, né? Inclusive, ó, sobre educação financeira, como você disse, a questão dos games, ou seja, é um material riquíssimo para que essa abordagem aconteça, né? E acessível de linguagem, como eu falei, mas acima de tudo para o educador ficar preparado. E citando agora, se me permite, um dos projetos, além da lógica de programação, que é a minha paixão. Amo ver os alunos criando games, porque é diferente. Você não está jogando, você está construindo. E para eles isso faz toda uma diferença. Porque, como eu disse, né, não é simplesmente ir lá e por que eu estou jogando isso aqui? Eu tenho que saber por detrás disso. O que está acontecendo? Então, o que está acontecendo? Então, um dos projetos, eles trabalham na parte de uma planta em 3D. Então, o aluno ele vai aprender, por exemplo, desenvolver uma planta em 3D. E aí, ele vai aprender área, perímetro, ângulo, tudo dentro da matemática, que são conteúdos da matemática, mas ele vai colocar isso na prática. Então, quando ele faz uma maquete toda em 3D, que ele vê aquilo dali na realidade, existe a integração com outros projetos, que depois que ele fez no 3D, ele faz de fato a maquete e ele utiliza os circuitos elétricos. Então, por exemplo, se eu abrir a porta, a luz acende. Se eu fechar a porta, como está? Então, ele vai ter todo esse desenvolvimento ali. E já tem casos dos alunos que eles fizeram 3D, fizeram a maquete, colocaram circuitos elétricos e agora desenvolveram um aplicativo para que a luz de fato acenda ou apague. E isso a gente está falando de realidades das escolas a nível Brasil que já estão em construção. Então, isso é a educação 5.0, né? Exatamente. Então, a gente vem trazendo aí com os alunos a construção. O aluno dentro da sociedade, o indivíduo dentro da sociedade, e o que eu posso contribuir com o meio? De forma reflexiva, mas ali nessa construção. Esse que é o recado mais importante, conceito, né, na verdade, para que você, inclusive familiar, que já assiste o nosso programa, né, e que tem essa criança em idade escolar, possa cobrar, possa se interessar, possa fazer a dica, inclusive, se a sua unidade escolar não tenha, né, acesso ainda, para que conheça e que possa trazer justamente esse novo ambiente, porque tudo que você disse, Kellen, é atualidade, é o que está no nosso entorno, mas é o que propicia o conhecimento e depois melhor emprego, melhor salário, né, tudo que a gente espera que seja de melhor para a educação. A gente sabe que hoje em dia a tecnologia ela já está inserida no nosso dia a dia e não tem como voltar atrás, né? Não tem como, mas a gente se ver hoje sem o uso da tecnologia. Então que a gente saiba utilizá-la de forma produtiva. Que os nossos alunos, que essa geração que está vindo, saiba utilizar de forma construtiva e não como consumo diário. Eu me recordo de uma experiência que eu tive conversando com um aluno, que nós estávamos fazendo uma visita ao colégio e conhecendo ali, né, como que é a implantação, como que estava o processo de implantação. E eu me recordo de um aluno que, se eu não me engano, ele era do 7º ano, e ele falou assim: tia, né, me chamando de tia na época, brincando, tia, olha só, meu pai, quando eu fui contar para ele que eu estava fazendo um game, um jogo, ele não acreditou. Ele não acreditou em mim. Mas eu fiz o jogo, mostrei, e ele ganhou ali medalhas e tudo mais, foi valorizado, né? E você vê esse brilho no olhar, né? E ali ele veio relatando as experiências dele que ele teve ao construir, ao desenvolver. Então, isso é muito importante, né? Então, o aluno, ele estava utilizando a tecnologia não apenas para consumo. Então, o pai, às vezes, olhava e falava assim: o que você está fazendo? Eu estou fazendo o meu jogo, eu estou criando o meu jogo. Não, você está jogando. Não, e ele estava ali construindo um game de matemática. Então, foi um projeto fantástico. Ver ele ali nessa construção, o brilho no olhar, o que ele fez, o que ele construiu. Então, a gente vê essa diferença na vida do aluno, né? E agora a gente está conhecendo muito mais de perto essa diferença. Que ótimo. Kellen, nosso tempo se esgota. Queria agradecer muito sua presença, transmitir esse conteúdo, nos explicar, acima de tudo, a existência disso e tão próximo de nós aqui no Espírito Santo também. Muito obrigado. Certinho. Eu que agradeço o convite. Passo aqui em nome de toda a equipe de autores dos projetos integradores da MicroKids. Então, muito obrigada. E a gente está aí à disposição para a gente conversar, compartilhar e trocar experiências sobre tecnologia educacional. Com certeza. E sempre que avançar, espaço aberto aqui para a gente.
convite. Obrigada pelo convite. E é isso, você no nosso Público do Em Destaque, que também conhecendo muito mais como esse avanço, ele é real, ele está acontecendo e você também pode ficar muito mais atento aí no seu entorno. Obrigado pelo seu acompanhamento de hoje e até o próximo programa.